cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Leitura do Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eis-nos de novo a celebrar a festa do Pentecostes, num momento muito diferente e estranho das nossas vidas. Mas a festa do Pentecostes traz-nos a esperança e uma palavra que vem de Deus, dizendo que pelo Espírito tudo pode ser renovado. Pentecostes é a festa da efusão do Espírito sobre os escassos discípulos que Cristo deixara no meio de promessas, na altura praticamente dissipadas, e que por isso se encontravam envolvidos todos esses discípulos na maior consternação e desespero. Os relatos encontram-se, como tantas vezes acontece, e desencontram-se também. Afinal, os textos são guiados pela fé e não pelas exigências da história moderna. Enquanto Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, citou o momento em coincidência com a festa judaica do Pentecostes, João coloca-o no preciso dia da ressurreição. Sublinham-se assim pontos de vista diferentes que, no entanto, não deixam de ser complementares. Para Lucas, é a diversidade das línguas
e a ideia de que a palavra de Deus em Jesus Cristo está inevitavelmente vocacionada para o universo. Mas um universo povoado de formas diferentes, de vidas diferentes, de realidades distintas. Um universo cheio de particularidades, de que se destaca a particularidade de cada homem, que sem abdicar da sua identidade e com liberdade pode encontrar-se com Jesus Cristo e nascer de novo. Em bom rigor, trata-se de um paradoxo em que o universal e o particular se conjugam, em que se destaca o facto de a salvação ser para todos e para cada um, sem que o um se dilua no todo e o todo se dilua no um. Se Deus nos inclui num plano de salvação universal, não deixa de nos distinguir enquanto seres na singularidade de cada um. Consequentemente, não podemos ver a missão que a Igreja recebe neste momento do Pentecostes como tarefa que se leva à prática pela impositividade, como se os textos viessem a legitimar um pressuposto totalitarista, a realizar pela eliminação da diversidade e pela redução desta ao mesmo. O cristianismo não pode ser expresso através de atitudes desrespeitadoras do diverso, desrespeitadoras das identidades pessoais e culturais, desrespeitadoras da cultura, desrespeitadoras das sensibilidades, procurando impor-se numa espécie de ímpeto globalista de subordinação a pressupostos de domínio e de poder de uns sobre os outros, em nome de uma suposta verdade absoluta. Somos chamados hoje a ser igreja num contexto de crise, onde a diversidade cultural e linguística, bem expressas no texto dos Atos, põem em evidência a comunicação como um dom do Espírito, que na sua essência sopra como um vento, onde quer, conforme quer. Espírito que transforma, Espírito que anima, como no começo dos tempos animou o humano. Espírito que é a liberdade e que por isso é libertador. Espírito que não se conforma com o poder totalizante e opressivo, visível tantas vezes no governo do pequeno e no governo do maior, mas em todos os casos alicerçado na presunção do eu é que sei ou do eu é que tenho razão. A proposta que Deus nos faz no seu Evangelho é uma proposta diferente. Não é uma proposta que vise reduzir a diversidade à unidade, mas que permite que nessa diversidade encontremos aí o dom da possibilidade da comunicação. A diversidade não é um flagelo, nem deve ser motivo de culpabilidade, mas é o dom do Espírito evidenciado no Pentecostes. Todos os que ali se encontravam puderam ouvir na sua própria língua a boa nova de Deus para as suas vidas. Não uma verdade taxativa ou dogmática, mas apenas uma afirmação que certamente lançou luz sobre a vida daqueles homens e mulheres que ali estavam naquela altura e que lança também luz sobre as nossas vidas, alimentando-nos com a esperança da salvação e da plenitude de Deus. Além deste significado, porventura o mais presente no nosso imaginário, quando se fala do Pentecostes, refirma à diversidade das línguas
importa recuar ao primeiro significado desta festa, a saber, o da celebração da entrega a Moisés das tábuas da lei no Monte Sinai. Acontecimento simbólico que marca o momento da fundação da nação hebraica. É que o Pentecostes cristão quer dizer isso mesmo. Quer dizer que agora Deus envia a sua lei em Jesus Cristo, a sua novidade em Jesus Cristo, e nos apresenta agora um caminho que está precisamente no começo. Nós temos de começar as nossas vidas a partir de Jesus. Este é um novo começo que se impõe. A altura em que a comunidade nasce de novo. É este o momento exato em que Jesus infunde sobre a comunidade o Espírito neste Evangelho de João e em que o Espírito desce em forma de línguas de fogo sobre aqueles que tinham uma missão particular de transmitir essa boa nova ao mundo. O Espírito de Deus renasce agora em cada um para darmos continuidade ao projeto de Jesus Cristo, para iniciarmos um percurso de criação de uma nova terra e de um novo céu. É um novo povo de Deus que aqui surge. Não um povo parametrado por uma fronteira, por uma raça ou por qualquer designativo comum, mas um povo que é composto por todos de uma forma geral. Todos são chamados a iniciar este começo. Mas não vamos iniciar este começo sozinhos. Vamos iniciá-lo com a presença do Espírito. Da mesma forma que Deus se reanima, da mesma forma que Adão se reanima com o sopro de Deus, a comunidade recupera a alma com a efusão do Espírito de Deus. Para João, no primeiro dia da nova criação, exatamente no dia da ressurreição, no primeiro dia do novo tempo. O Espírito está agora presente no meio da comunidade. É Jesus que o leva até lá e que o deixa, soprando-o para infundir nova vida aos seus. Que nós, irmãos e irmãs, façamos tudo para que este Espírito seja também a nós a expressão da liberdade de Cristo, da liberdade de Deus nas nossas vidas. E é por isso que nós temos que ter em atenção que o Espírito não pode tornar-se prisioneiro de qualquer comunidade. O Espírito não é o instrumento. Outro sim, o Espírito inspira e guia. A comunidade não o pode deter como se fosse uma ferramenta. Porque o Espírito é sempre livre, é sempre renovador, é sempre criador. A comunidade pode contar com o poder do Espírito na missão que lhe cabe, mas sabe que este não se deixa manipular, nem pode seguir outra estratégia que não seja a da vida e a da salvação. De resto, o mesmo percurso de Jesus, que, trazendo os sinais da morte, nela não estaciona nem se detém, é aquele indicativo que nos é dado também para que as comunidades vivam na perspectiva da vida, na perspectiva da salvação, na perspectiva da esperança, na perspectiva da alegria. Nesta medida, a comunidade imbuída do Espírito é a que dá sinais demonstrativos da vida e denuncia os sinais da morte, considerados como o pecado por excelência. Os destinatários da missão não aceitarão de igual modo o amor e a salvação de Deus. Haverá quem aceite, haverá quem rejeite. Uns preferirão a vida, outros
preferirão a morte. Não é a missão da comunidade julgar, mas através dela, Deus demonstrará o seu juízo. No Pentecostes tudo se decide e tudo fica por fazer. A fusão do Espírito cria o novo povo de Deus, mas este não fica pronto, não fica acabado. Este é apenas o começo, é apenas o início de um percurso infinito, de um percurso continuado. É o princípio de uma longa peregrinação na qual somos chamados a ser todos os dias manifestação do Espírito de Deus, a ir para o mundo não com a guerra, mas com a paz, a seguir como fazedores da paz, a realizar o verdadeiro ecumenismo, o de levar a justiça ao mundo onde vivemos. Enfim, é o propósito de nos tornarmos e sermos portadores do sopro de Deus, que anima cada um e cada uma, que anima todas as criaturas deste mundo, que tem um olhar benévolo em relação a toda a natureza criada pelo nosso Deus. Amém.